Celso, esse outro caso aqui também que nós vamos mostrar é um bombeiro, daqueles que chama muito a atenção. É um caso comovente, é um caso de feminicídio. Só que o homem, o bombeiro, dá a imagem do bombeiro, por favor, aqui. Esse aqui é o bombeiro. Vou ficar do lado de cá. Isso. Bom, você veja, é um bombeiro, não é só um bombeiro. É um policial militar. Policial militar em São Paulo, os bombeiros, todos os bombeiros, para serem bombeiros, primeiro eles têm que ser policial militar. E aí ele faz um curso de bombeiros e é transferido. Mas ele continua sendo um policial militar. E esse é de Apiaí. Ele vai, o Ednei, ele tem um relacionamento com a Josilene, que a Josilene é uma professora. Essa moça linda aqui, 39 anos. Ela tem 2 filhos, o Arthur, de 13, e o Gabriel, de 20 anos. Eles discutiram, ela e o bombeiro. Discutiram. Eles não são filhos dele. Não, são filhos dela, os 2 só são dela. filhos dela. São filhos dela. O bombeiro e ela discutiram. Ela quis encerrar, terminar o relacionamento. Não quero mais nada com você por vários motivos. Ele saiu de casa naquele momento, passou um período, ele voltou armado. E ele tem porte de arma porque é um policial militar. Tirou a vida. É um bombeiro militar e policial militar. Ele foi até lá. Põe a outra foto, por gentileza, dos 3. Da Josilene e dos filhos. Ele tirou a vida dela, da Josilene, tirou a vida do filho mais novo e do filho mais velho, dos 3. Uma maldade. Ele fugiu de carro. Numa cidade próxima de Apiaí, ele bateu o carro. Que as imagens, né? Da cidade próxima de Apiaí, ele bateu o carro. Mas antes disso, ele tinha dado mais de 7 disparos, pelo menos 7 disparos. A polícia encontrou na rodovia Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, próximo a Guapiara, o carro dele. Mas ele está foragido. Tirou a vida da namorada, da ex-namorada, dos 2 filhos dela e está foragido. A polícia acredita que ele tenha fugido para uma região de mata. Acompanhe. As últimas palavras no portão foram ouvidas por testemunhas. Josilene falou: "Não quero mais, você precisa entender." Mas Ednei estava inconformado. Não queria aceitar o fim daquele romance. Tinha ciúme doentio. A gente sabe até agora que realmente eles tinham um namoro, né? E que ele teria praticado o crime contra a namorada e os filhos dela em razão de uma desavença, dos entendimentos que eles tiveram por causa do fim do relacionamento. Um crime premeditado? O que fez o bombeiro, com mais de 15 anos de profissão, furtar a arma da corporação para cometer um crime contra a então ex-companheira? A princípio não registra antecedentes e nem existia nenhum registro de desentendimentos entre ele e a namorada, né, que pudesse justificar essa agressão. A gente tem uma única informação que ele tinha um certo sentimento de posse mesmo, assim, era possessivo. Mas é a única informação que a gente tem até agora em relação à motivação do crime. Ednei chegou a levar um açaí aos colegas de corporação para garantir que o sentinela se distraísse e ele pudesse acessar a sala onde a pistola ficava guardada. Ednei voltou naquela noite na casa da ex-namorada disposto a se vingar. Ao menos essa é a suspeita da Polícia Civil. Depois de sair do corpo de bombeiros com a arma que havia furtado, ele invade a casa da ex-namorada. Josilene estava no quarto. Foi a primeira a ser atingida por vários disparos. Depois, ele mira nos filhos dela, Arthur e Gabriel. Gabriel tinha 20 anos. Ele estava no corredor da casa e também foi atingido por vários tiros. Arthur estava na cozinha e também não resistiu aos ferimentos. Foram todos brutalmente assassinados. Ednei fugiu com o carro. Aliás, ele tentou ao menos deixar a cidade de Apiaí. Só que a cerca de 30 quilômetros de distância, ele colidiu o veículo contra o guarda-reio e acabou abandonando o carro e se embrenhando no meio do mato. A polícia chegou a tentar capturá-lo, fez buscas, mas em meio à escuridão não teve sucesso. Ele continua foragido.
Enquanto isso, os corpos de Josilene, de Arthur e de Gabriel passam por exames periciais no Instituto Médico Legal. E os parentes inconformados precisam fazer as últimas homenagens. Ele tentou a fuga. No próprio carro dele que ele estava usando, ele saiu pela estrada e numa cidade próxima, a cerca de 30 quilômetros daqui, ele acabou batendo o carro no guarda-reio, abandonou o carro e ingressou na mata e até hoje permanece foragido ainda, sendo que as polícias civil e militar da região inteira estão realizando diligências tentando localizá-los, inclusive com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. O feminicida segue foragido e o raio de busca por Ednei Vieira é grande. A caçada continua. A polícia do interior de São Paulo não mede esforços para localizar o bombeiro feminicida que cometeu 3 assassinatos cruéis. A gente não tem ainda uma conclusão, mas a principal hipótese que a gente trabalha é que tenha sido um fato circunstancial. Em razão deles estarem presentes no local da agressão da namorada no momento da morte dela, ele teria também matado os filhos dela. Nesse caso aí, como ele praticou homicídio, sai da esfera da justiça militar e entra na justiça civil, na justiça penal, comum. Ele vai responder perante um júri, provavelmente. Júri, sem dúvida nenhuma. É um triplo homicídio, gravíssimo isso, uma covardia, porque nenhum deles teve condição de se defender. E mais uma coisa importantíssima. Se você tiver informações, põe a imagem dele, por favor, porque tem que ficar, pode colocar na tela cheia a imagem dele. Se você tem informações deste homem, que é um feminicida, ele é um homem que executou, além da mulher, os 2 filhos dela. Se você tiver informações, 190, ou você pode também fazer a sua denúncia através do 181. Seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Sigilosa, e você vai ter a garantia de que ninguém vai dizer de onde veio a informação. É importante que você saiba disso. Sabe por que nós transferimos esse tipo de crime para a justiça comum? Para que ninguém fique impune. Então, a Justiça Militar hoje julga crimes de natureza militar, né, da Polícia Militar. E a Justiça Comum julga os crimes, né, como esse. Contra a sociedade, né? Exatamente, de homicídio. Nesse caso, triplo homicídio.